Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai explorar juntos alguns trechos bem interessantes do capítulo 1 do livro O Ego Transformado, do Timothy Keller. Isso aí. Um livro que traz umas reflexões bem profundas, né? Com certeza. E a ideia aqui é mergulhar na visão dele sobre o que seria a condição, digamos, natural do ego humano, e a gente vai olhar isso pela lente de como ele interpreta os escritos do apóstolo Paulo. Legal. E qual seria o objetivo principal dessa exploração? Então, basicamente, a nossa missão é tentar entender uma perspectiva sobre por que o ego parece ser essa fonte constante de, sei lá, inquietação, né? E insatisfação para tanta gente. Aquela sensação de que falta algo ou que algo está sempre meio fora do lugar. Exatamente. E o ponto de partida que o Keller usa é bem curioso. É uma palavra grega específica que Paulo escolhe lá em 1 Coríntios 4,6. Ah, sim. Ele não usa a palavra mais comum para orgulho, hubris, né? Não usa. Ele usa physion. E a pergunta que fica é: o que será que essa escolha, essa palavra bem incomum, revela sobre o ego? Fiquei essa curiosidade, né? Com certeza. Desperta o interesse para entender o que Paulo queria dizer com isso. Ok, então vamos desembrulhar isso. Keller explica que physion significa literalmente algo como superinflado, sabe? Inchado, esticado além do tamanho normal. A imagem é forte. É forte. Pensa numa bexiga cheia demais, sabe? Tensa, quase estourando. Ou, como ele menciona, tipo um fole que foi inflado demais. É essa imagem um órgão que recebeu tanto ar que está dolorosamente expandido que guia toda a análise do Keller sobre o ego. E o fascinante aqui eu acho justamente a especificidade dessa escolha. Como o texto aponta, né? Essa palavra é quase exclusiva de Paulo na Bíblia. De verdade. Usada algumas vezes em Coríntios e Colossenses. Exato. E isso sugere uma intenção muito particular dele. Não é um orgulho qualquer, mas um tipo específico de inchaço, uma condição que Paulo queria diagnosticar ali na comunidade de Corinto. Ele está apontando para algo bem específico. Exato. E o Keller, a partir dessa metáfora do inchaço, deriva 4 características principais do ego nesse estado que ele chama de natural. Eles seriam vazio, dolorido, atarefado e frágil. 4 características: vazio, dolorido, atarefado e frágil. Ok. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira, o ego vazio. A imagem é poderosa mesmo. Se o ego está inflado, como essa bexiga, por fora ele parece grande, imponente até. Mas por dentro, Keller argumenta, ele é oco. Falta substância real no centro, sabe? E para ilustrar isso, ele recorre a um filósofo, Søren Kierkegaard. Especificamente a ideia da doença que leva à morte. Ah, lembro dessa parte. Pois é. A tese do Kierkegaard, claro, dentro da visão teológica dele, é que a gente tem essa tendência, como seres humanos, de construir nossa identidade sobre qualquer coisa que não seja Deus. Qualquer coisa mesmo, né? Sucesso, imagem. Qualquer coisa. E quando a gente faz isso, criamos um vazio fundamental lá no centro. Qualquer substituto que a gente coloca nesse espaço pode ser sucesso, reconhecimento, relacionamentos, poder, o que for, fica meio que chacoalhando, como diz o texto. Chacoalhando, gostei dessa imagem. É tipo, não encaixa direito, sabe? Não preenche de verdade o centro. Então, a implicação é clara. O ego busca valor e propósito em fontes inadequadas, e por isso permanece fundamentalmente insatisfeito, vazio. Faz todo sentido essa ideia de uma busca que não preenche. E isso leva direto para a segunda característica. O ego dolorido. Dolorido. O argumento aqui é que esse ego inflado, por ser meio oco e artificial, dói. Assim como um membro do corpo que está machucado, ele constantemente chama atenção para si mesmo. Interessante a analogia. A analogia que o Keller usa é bem essa. Normalmente a gente não fica sentindo nossos órgãos internos, nosso fígado, nosso rim, a não ser que tenha algo errado, né? Claro. Uma dor, um incômodo.
Isso, um joelho machucado, uma dor de estômago, aí sim eles gritam por atenção. Já o ego, nessa condição inflada, estaria quase sempre doendo, sempre sensível. E como essa dor se manifesta no dia a dia? Das formas mais comuns que a gente até reconhece, o texto cita exemplos. Se sentir menosprezado, sabe? Ignorado numa reunião. Achar que pareceu tolo numa conversa. Ficar remoendo críticas ou falhas pequenas. Nossa, quem nunca, né? Aquela coisa de repassar o diálogo na cabeça 1000 vezes. Pequenas podem cutucar tanto, não é? Verdade. E o Keller faz uma distinção que eu achei importante aqui. Ele diz que não são nossos sentimentos que são feridos, assim, no abstrato. Como assim? É o ego. É o nosso senso de eu, a nossa identidade percebida, que se sente machucado, atacado, diminuído. Não é uma emoção flutuando, é o eu que dói. Entendi. É o nosso autoconceito que está sendo afetado. E a análise do Keller sugere que essa dor crônica, essa sensibilidade toda, é na verdade um sintoma. Um sintoma de quê? De que há algo muito errado com ele, com o ego nesse estado. Não seria a condição saudável ou padrão do ser humano viver nessa constante vulnerabilidade, sabe? Nessa necessidade de autoavaliação e defesa o tempo todo? É desgastante só de pensar. Muito. E isso levanta uma questão importante. De onde vem essa fragilidade toda? Essa sensibilidade exagerada do ego? Por que ele dói tanto assim? Boa pergunta. E a resposta, seguindo essa linha de pensamento do Keller, está ligada à terceira característica, o ego atarefado. Atarefado, ok. Para tentar lidar com aquele vazio interno e aliviar essa dor constante, o ego estaria sempre ocupado, numa atividade incessante, sabe? Quase frenética. Tentando se distrair da dor e preencher o buraco. Exatamente. E o texto destaca duas atividades principais dessa ocupação. São elas: comparação e vanglória. Comparação e vanglória. Keller volta àquela passagem de 1 Coríntios 4,6, que a gente mencionou no início, e ele nota que Paulo não diz apenas não se encham de orgulho. Ele especifica em favor de um contra o outro. O elemento relacional, a comparação direta. Isso, a comparação é o motor desse orgulho específico que Paulo está criticando. E aqui entra uma sacada crucial que o Keller pega emprestada de outro autor famoso, o C.S. Lewis, lá do livro Cristianismo Puro e Simples. Adoro Lewis. O que ele diz sobre isso? Lewis argumenta que o orgulho por natureza é essencialmente competitivo. O ponto central não é simplesmente ter algo, dinheiro, inteligência, beleza, o que for. Mas ter mais do que o outro. O prazer real para o orgulhoso não está na coisa em si, mas na superioridade que essa coisa confere sobre os demais. Ser mais rico que o vizinho, mais esperto que o colega, mais bonito que a outra pessoa. Nossa, isso muda tudo. Não é só a satisfação de ter, a satisfação de superar. Exatamente. O que os outros é a chave. Lewis chega a dizer que se por um milagre todos se tornassem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não haveria muito do que se orgulhar nesse sentido competitivo. Acabaria a graça para esse tipo de ego. Que doido pensar nisso. Pois é, e a consequência disso, segundo Lewis, é que a gente perde a capacidade de sentir alegria genuína nas próprias coisas. O prazer se desloca da experiência em si para a vitória na comparação. A gente deixa de curtir o processo, o objeto. Isso. Ele até contrasta isso com outros vícios, tipo a cobiça. Diz que quem cobiça algo ainda deseja o objeto em si, a pessoa, a coisa. Mas o orgulhoso, nesse sentido, usa o objeto, a conquista, o relacionamento, apenas como um degrau para se sentir superior aos outros. E isso, no fim, mina o próprio prazer na experiência. É uma dinâmica meio autodestrutiva. Essa ideia de fazer as coisas mais pela comparação do que pelo valor intrínseco me lembrou na hora daquela anedota pessoal que o Keller conta no livro. Sim, a do currículo. Essa mesma. Ele conta que, na juventude, se pegou fazendo coisas que nem curtia tanto assim. Tipo, participar de certos clubes na escola, ou fazer um trabalho voluntário meio forçado pela mãe. Só porque a mãe dizia, isso vai melhorar bastante o seu currículo estudantil. Aí ele conecta isso diretamente à ação no ego atarefado, né? É um esforço constante para construir um currículo, seja ele literal, como nesse caso, ou um currículo de vida, de conquistas, de imagem. Um currículo para impressionar. Exato.
para impressionar os outros e, no fundo, para tentar compensar aquele sentimento interno de vazio e de dor. Não é sobre viver a experiência pelo que ela é, mas sobre acumular provas de valor através da comparação constante. Marketing pessoal, sempre ocupado em parecer bem na fita. Perfeito, é isso. Uma gestão de imagem incessante. Uma dinâmica que deve ser exaustiva pra caramba, né? Imagina viver assim o tempo todo. Sem dúvida. E isso nos leva, naturalmente, eu acho, à quarta e última característica que Keller aponta: o ego frágil. Frágil. Faz sentido, né? A própria imagem inicial do fisiocomunista, do superinflado, já meio que sugere isso. Exatamente. Algo que está esticado ao máximo, cheio de ar quente em vez de substância sólida. Está sempre em perigo de estourar, de murchar. É frágil. Como uma bolha de sabão, quase. Isso. E o Keller faz uma conexão bem interessante aqui entre os famosos complexos de superioridade e de inferioridade, que a gente costuma ver como opostos, né? Sim, parecem o contrário um do outro. Mas ele argumenta que ambos vêm dessa mesma raiz, um ego inflado e fundamentalmente frágil. A pessoa com complexo de superioridade, por exemplo, está com o ego inflado, se sentindo o máximo, mas vive sob a ameaça constante de ser furada. Uma crítica, um fracasso, alguém que apareça e pareça melhor. Tudo isso ameaça desinflar o balão. E a pessoa com complexo de inferioridade, como entra aí? Seria aquela pessoa cujo ego inflado já estourou, já murchou. Ela se sente desinflada, pequena e incapaz. Ah, Mas o próprio fato de estar desinflado pressupõe que, em algum momento, esse ego esteve inflado ou pelo menos desejava inflar, entende? Não conseguiu sustentar a inflação. entendi. Então não são opostos, são dois lados da mesma moeda frágil. Exatamente. Tanto a arrogância quanto aquela insegurança paralisante revelariam, no fundo, a mesma falta de um centro firme, a mesma fragilidade desse ego construído sobre o vazio e a comparação. Os dois estados mostram que a base não é sólida. Nossa, que perspectiva! Essa fragilidade, essa dinâmica de precisar se inflar constantemente para não desmoronar. O Keller encontra uma ilustração bem forte disso numa entrevista antiga da Madonna para a revista Vogue. Ah, a famosa entrevista da Madonna. Lembro que ele cita isso. Ele até faz uma ressalva importante, né? Dizendo que não quer demonizar ela, que até admira a autoconsciência que ela demonstra ali. Mas o que ela diz é muito, muito revelador sobre essa dinâmica do ego. O que ela fala exatamente? Ela fala algo tipo assim: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele para frente. E ela continua dizendo mais ou menos: apesar de eu ter me tornado alguém, eu ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca vai terminar. Uau, que honestidade brutal. Muito! Ela descreve que mesmo depois de grandes sucessos, a satisfação some rápido. E aí ela volta a se sentir medíocre e desinteressante, precisando desesperadamente fazer algo novo, espetacular, para sentir que tem valor de novo. É um ciclo sem fim, então. Parece que sim. A frase final dela na citação que Keller usa é fortíssima. Meu ego nunca fica satisfeito. É um buraco negro. É uma descrição muito crua, muito vívida dessa dinâmica toda que o Keller está analisando, né? Essa confissão dela, eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém, parece capturar perfeitamente essa insaciabilidade do ego vazio, dolorido, atarefado e frágil. Exato. Mesmo com todo o sucesso externo que alguém possa imaginar. A validação interna, a paz, a satisfação parecem nunca chegar de forma duradoura. A autoestima fica totalmente refém da próxima conquista, do próximo aplauso, da próxima prova de valor. É como correr numa esteira que nunca para. Perfeito. E o Keller sugere que, embora possa parecer um caso extremo, talvez essa percepção aguda da Madonna sobre si mesma esteja, de certa forma, à frente da maioria. Talvez ela só esteja articulando de forma mais clara algo que muitas pessoas sentem de um jeito mais difuso, mais inconsciente. Faz pensar. E voltando ao ponto de partida de tudo isso,
O Keller conecta essas características todas à situação lá dos coríntios, para quem Paulo escreveu originalmente. Sim, as brigas na igreja, né? Exato. Aquelas divisões. O orgulho de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Na visão do Keller, isso seria a manifestação clara desse ego fisiofagion, superinflado e comparativo. Eles não conseguiam simplesmente aprender com os líderes que tinham ali. Não. Precisavam usar a afiliação a um líder como uma arma, sabe? Para competir entre si, para se sentirem superiores aos outros grupinhos dentro da própria comunidade. Era o ego atarefado em ação. Exato. E o propósito do Paulo ao usar essa imagem do ego inflado, e como Keller menciona brevemente citando 1 Coríntios 4, versículos 3 e 4, ao falar da sua própria relação com o julgamento dos outros. O propósito de Paulo seria justamente apresentar uma alternativa. Ele estaria tentando mostrar como a mensagem do Evangelho, na compreensão dele, tinha transformado radicalmente o seu próprio senso de identidade e valor. Então ele não só diagnostica, mas aponta um caminho diferente. Sim, ele estaria oferecendo um modo de funcionamento diferente para o ego. O foco dessa análise do Keller aqui não é detalhar como essa transformação aconteceria segundo Paulo, isso viria depois, Que entendi. mas sim apontar que essa era a intenção de Paulo. Primeiro, diagnosticar o problema, esse ego fisionói, inflado e frágil, e depois indicar um caminho para uma nova base de identidade, uma base mais sólida e menos dolorosa. Ok, então só para a gente recapitular rapidinho as 4 características que o Keller extrai daquela metáfora do fisionó do apóstolo Paulo. O ego em seu estado natural seria vazio por dentro, dolorido por causa desse vazio e da sua natureza inflada, Certo. atarefado em tentativas constantes de preencher o vazio e aliviar a dor, principalmente através da comparação e da vanglória, Exato. e por tudo isso, fundamentalmente frágil, sempre oscilando, sempre à beira de inflar ou desinflar. Resumo perfeito. Vazio, dolorido, atarefado e frágil. Então, pensando em tudo isso, o que essa análise toda significa na prática? Para que serve olhar para isso? Eu vejo como uma lente, sabe? Uma forma de interpretar certas lutas internas que são muito comuns. Com certeza. Aquela insegurança que rói, a busca incessante por validação externa, a competitividade às vezes até meio tóxica, a dificuldade enorme em lidar com críticas ou simplesmente em se sentir satisfeito, contente. Pois é. Parece que essa descrição do Keller, baseada em Paulo, toca em pontos bem reais da experiência humana, né? Toca sim. E talvez um pensamento para deixar ecoando, sabe? Algo que emerge diretamente desse material que a gente discutiu. Manda. Se essa descrição do ego vazio, dolorido, atarefado, frágil, se ela ressoa de alguma forma com a nossa própria experiência interna, se a gente se reconhece um pouco nisso, qual seria o impacto de buscar uma base diferente para construir o nosso senso de valor e identidade? Uma base que não seja essa, né? Exato. Uma base que não dependesse dessa gangorra instável de inflar e desinflar, que não fosse alimentada por essa dinâmica competitiva que Paulo, na leitura de Keller, estava tentando não só diagnosticar, mas também apontar uma saída para ela. A questão fica meio no ar, né? Será que existe mesmo uma outra forma de fundamentar o nosso senso de eu? Uma forma mais estável, mais livre, talvez? Uma questão profunda, sem dúvida nenhuma. E que bom que a gente vai continuar explorando as ideias do Timothy Keller sobre isso. Nossa próxima conversa vai seguir com mais insights do livro O Ego Transformado. Ótimo. Tem muito mais para desvendar ali. Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia nessa exploração de hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Valeu, pessoal! Até a próxima!